Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sônia Scioli e eu estou aqui para conversar com vocês hoje a respeito do direito empresarial. Nessa nossa aula, aula 9, nós vamos tratar da Lei de Recuperação e Falência. Essa lei sofreu uma importante alteração recentemente, há cerca de 10 meses, mais ou menos, e nessa aula nós vamos abordar aspectos, então, da Lei 11.101 e as alterações. Vocês vão verificar que no material de vocês existem algumas partes grifadas em amarelo. Eu destaquei essas partes para que vocês leiam com atenção, porque são alterações importantes que podem ser objeto de questionamento nas provas de vocês. Então, vamos começar a tratar da Lei 11.101. Pessoal, a Lei 11.101, ela é dividida em vários tópicos. Então, se vocês prestarem atenção, quando vocês forem manusear, vocês vão ver que tem as disposições preliminares do artigo 1º ao artigo 4º, depois tem disposições comuns à recuperação judicial e à falência, que é do 5º ao 46. Aí tem um tópico específico de recuperação judicial, que é do 47 ao 74. Depois tem um capítulo específico sobre falência, que é do 75 ao 160. Na sequência, existe um capítulo, um tópico sobre recuperação extrajudicial, que vai do 161 ao 167Y. Disposições penais que vocês vão precisar dar uma olhada, do 168 ao 188, e disposições transitórias do 189 ao 2001. Olha, o professor Gladson Mamed, grande professor da área de direito empresarial, ele já dizia assim, ó: as especificidades da atividade empresarial e a sua dimensão, designadamente o amplo conjunto de relações jurídicas que são geradas pelo exercício da empresa, justificam submeter a insolvência empresária a um regime próprio, distinto da insolvência civil. Para empresários e sociedades empresárias, foram constituídos norma e procedimento específicos para a solução da sua insolvência, estatuídos na Lei 11.101 de 2005, a Lei de Falência e Recuperação de Empresas. Essa norma se dirige a todos os que se amoldam à definição do artigo 966 do Código Civil. Isso são palavras do professor Gladson Mamed. O 966 do Código Civil, vocês recordam, lá existe o conceito de empresário, não é isso? Bom, a Lei de Recuperação e Falência é aplicável ao empresário individual, ao titular de sociedade limitada unipessoal. Pessoal, sociedade limitada unipessoal, SLU, foi criada recentemente pela Lei 14.195, agora de 26 de agosto de 2021, e nós vamos falar sobre ela num outro momento. Mas, então, a Lei de Recuperação e de Falência é aplicável ao empresário individual, ao titular de sociedade limitada unipessoal, ao empresário coletivo ou sociedade empresária, né? Então, a gente lembra que existem os empresários individuais com responsabilidade limitada, tem agora o titular de sociedade limitada unipessoal, então, que tem responsabilidade limitada. Essa sociedade limitada unipessoal veio para ficar no lugar da Zeireli, e existe o empresário coletivo, que a gente chama de sociedade empresária. Muito bem. Foram excluídas da possibilidade de aplicação da Lei 11.101 de 2005 as atividades exercidas pelas empresas públicas, sociedades de economia mista. Essas duas foram excluídas de forma absoluta. Absoluta, não se aplica, então, a Lei 11.101 a elas, nem sob a ótica da recuperação, nem sob a ótica da falência. E existe um outro grupo de sociedades que foram excluídas de forma relativa. Então, aí nós vamos tratar das instituições financeiras, públicas e privadas, cooperativas de crédito, empresas de consórcio, entidades de previdência complementar, sociedades operadoras aí de plano de assistência à saúde, sociedades seguradoras, sociedades de capitalização e todas as equiparadas a estas. Então, somam-se a essa o rol das concessionárias de serviço público de energia elétrica. Então, quando vocês pegarem
a Lei 11.101, e é interessante que vocês estudem com a lei na mão. Vocês vão ver que no artigo 2º está lá disposto: essa lei não se aplica a. Então, inciso 1º, empresa pública e sociedade de economia mista. Empresa pública e sociedade de economia mista, de forma absoluta. Não se aplica nem regime de falência, nem de recuperação judicial, nada. E também não se aplica às instituições financeiras, públicas ou privadas, cooperativas de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, dentre outras que eu acabei de citar para vocês. Isso está no inciso 2º. Muito bem. A absoluta ocorre nas situações que envolvem empresas públicas, sociedades de economia mista. E as relativas são dizem respeito a todas aquelas que estão no inciso 2º, que eu acabei de falar para vocês: instituição financeira, cooperativa de crédito, consórcio, previdência complementar, sociedades operadoras de plano de assistência de saúde, seguradoras, desculpe, sociedade de capitalização. Olha, o professor Marlon Tomazetti, ele fala o seguinte a respeito desse assunto. O artigo 2º da Lei 11.101 de 2005, ele afasta alguns sujeitos da sua própria incidência e, consequentemente, dos procedimentos regidos por ela. Todavia, nem sempre essa exclusão é absoluta, vale dizer. Em alguns casos, os excluídos podem se submeter ao menos à falência. É o que a gente vê, pessoal, lá no inciso 2º. Olha, ele continua falando assim: em outras palavras, temos casos de exclusão absoluta e casos de exclusão relativa. Nos casos de exclusão absoluta, o empresário excluído, ele está afastado completamente dos procedimentos previstos da 11.101/2005. Não haverá espaço para falência, para recuperação ou para recuperação extrajudicial, mas apenas para procedimentos específicos para solução de crises. Assim, a título exemplificativo, estão as empresas públicas que prestam serviços públicos. Em nenhuma hipótese, pessoal, em nenhuma hipótese elas vão falir ou pedir recuperação judicial ou extrajudicial. Do outro lado, existem hipóteses de exclusão relativa. Então, o afastamento dos regimes da Lei 11.101, ele não é completo. Há procedimentos especiais para os relativamente excluídos. Mas a legislação que rege tais procedimentos admite a submissão desses sujeitos ao menos à falência. Então, enquanto na absoluta, nas empresas públicas, sociedades de economia mista, elas não vão falir, nem poderão se valer da recuperação judicial ou extrajudicial, aqueles que estão no inciso 2º do artigo 2º da Lei 11.101, eles não se submetem à sistemática das recuperações judiciais e extrajudiciais, mas eles estão sujeitos à falência. Por isso que nós chamamos então de relativo esse afastamento. Então, ele continua, o professor Marlon Tomazetti continua falando assim: ó, essa legislação especial é ressalvada pelo artigo 197 da Lei 11.101 e, mantendo-se em vigor, permite a aplicação da falência a tais entes. Então, as instituições financeiras, públicas e privadas, cooperativas de crédito, entidade de previdência complementar, sociedades operadoras de plano de assistência de saúde, elas não vão se submeter ao regramento da recuperação, mas elas podem sim falir, elas estão sujeitas à falência. É isso que o professor Marlon Tomazetti nos traz aqui de ensinamento. Bom, mas vamos seguir então com as nossas questões, né? O que ocorre, pessoal, com a sociedade de economia mista e com as empresas públicas insolventes, já que elas não se submetem à Lei 11.101? O que ocorre com elas? Resposta: as empresas estatais não podem ser sujeito passivo de falência ou recuperação judicial e extrajudicial. Então, no caso de insolvência, cabe ao Estado a obrigação de proceder à regular dissolução dessas sociedades, garantindo todos os direitos aos credores. Isso quem explica para a gente é o professor Alexandre Santos Aragão. Pessoal, outra questão. O empresário de fato pode ter a sua falência decretada? Pessoal, a divergência doutrinária a respeito. O professor Gladson Mamed,
ele entende que é possível que o empresário de fato, se submeta à Lei 11.101, na hipótese do artigo 96, inciso 8º da Lei de Recuperação e Falência. Vamos ver o que diz esse inciso 8º? Peguem lá a Lei 11.101. Olha, o caput está assim. A falência requerida com base no artigo 94, inciso 1 do caput desta lei, não será decretada se o requerido provar. Inciso 8º, cessação das atividades empresariais mais de 2 anos antes do pedido de falência, comprovada por documento hábil do Registro Público de Empresas, o qual não prevalecerá contra prova de exercício posterior ao ato registrado. Pessoal, o professor Gladson Mamed fala que nesse caso em que o empresário ele tiver cessado as atividades empresariais há mais de 2 anos, ele entende que ele pode ter a sua falência decretada se ele tiver continuado a exercer a atividade, as atividades, né, empresariais, ele pode ter a sua falência decretada. Já o professor Edson Enedino da Chagas, ele entende que é sempre possível que o empresário de fato tenha falência decretada. E ele fala o seguinte, olha, eu vou citar então o professor Edson Enedino da Chagas. A resposta encontra-se no artigo 105, inciso 4º da Lei 11.101/2005, segundo a qual pode requerer autofalência o empresário ou a sociedade empresária que comprovarem essa condição por meio de prova do registro, ou, na ausência dele, pela qualificação dos titulares da empresa. Tal disposição deixa evidente a possibilidade de falência para quem não tem registro. E não somente na hipótese da autofalência, mas sim em qualquer hipótese de falência. Conclui-se assim que para o requerimento e decretação de falência basta o exercício da atividade empresarial com ou sem registro. Isso corrobora a natureza declaratória do registro empresarial. Então, esse é o entendimento do professor Edson Enedino da Chagas. Existe essa discussão doutrinária se o empresário de fato pode decretar a falência, pode requerer a sua falência e pode ter a sua falência decretada. E o professor Gladson Mamed, ele entende que só é possível em uma hipótese, na hipótese do artigo 96, inciso 8º da Lei de Falência. Outra questão, pessoal, outra questão. A lei de falência é aplicável à sociedade simples, que é aquela sociedade não empresária? Pessoal, em regra, não. Em regra, não. Exceção se os elementos apontarem para a existência de uma sociedade empresária qualificada como sociedade simples, né? Sociedade simples, mas de fato empresária, na medida em que há organização dos fatores de produção. Então, o importante é vocês saberem que a sociedade simples, ela se submete a uma insolvência lá do Código Civil, ela não se submete à Lei 11.101, em regra, mas existe exceção. O STJ vem entendendo dessa forma, e o TJ também. E o professor Fábio Ulloa Coelho, ele fala assim para a gente, olha, somente a sociedade empresária pode ter a falência decretada e pleitear a recuperação judicial. A sociedade simples, ainda que revestida de forma limitada, não está sujeita à lei de falência. Mas o TJ e alguns outros julgados vêm entendendo, o TJ aqui de São Paulo vem entendendo que, a despeito da autodenominação, se existir de fato uma organização como sociedade empresária, aí então a sociedade estará sujeita à lei de falências. Muito bem, pessoal, o artigo 96, inciso 8º e parágrafo 1º da Lei 11.101, ela traz outros 3 casos de não incidência da lei de falência e recuperação judicial. Então, não será decretada a falência se tiver ocorrido a cessação das atividades empresariais há mais de 2 anos antes do pedido de falência, se a sociedade for anônima, depois de liquidado e partilhado o ativo, também não será decretada a falência. E no caso de empresário individual, se for espólio 1 ano após a morte do devedor, não será decretada a falência. Pessoal, guardem essas situações, porque elas podem ser sim objeto de questionamento numa prova. Olha, então é o artigo 96, inciso 8º e parágrafo 1º da Lei 11.101. Então,
Ocorreu a cessação das atividades empresariais há mais de 2 anos antes do pedido de falência, isso comprovado por documento hábil no Registro Público de Empresas, então não será decretada a falência. Se for sociedade anônima, liquidado e partilhado o ativo, não será decretada a falência. Se for espólio, estou falando de empresário individual, né? Teve a morte aí do empresário, 1 ano após a morte do devedor, não será decretada a falência, pessoal. Bom, feitas essas considerações a respeito aí da incidência ou não, né, da lei de falências, eu queria, antes de entrar propriamente dito na matéria, eu queria abordar com vocês alguns aspectos importantes da reforma trazida pela Lei 14.112 de 2020. Ela trouxe, então, elementos importantes à lei de falência. E desde 2005, a lei de falência ela é de 2005, né? Mas desde 2005, depois dela promulgada, as discussões no legislativo elas continuaram a respeito de reformas do normativo relativo a falências e recuperação de empresas. Existia um projeto de lei, o projeto de lei 6.229, ele foi apresentado, então, por estudiosos, né, por doutrinadores, e ele passou por muitos aperfeiçoamentos. E ele ficou paralisado, esse projeto de lei, até 2018, quando foi apresentado um modificativo. Foi então que, em 2019, o mundo foi assolado pela pandemia. E aí o assunto voltou à ordem do dia, e voltou à ordem do dia não só aqui no Brasil, mas ele assumiu um contexto importante, acredito que no mundo todo. Naquele momento, na Câmara, na nossa Câmara, né, um dos deputados que já havia capitaneado o assunto, ele criou um grupo informal com o propósito, então, de criar uma lei de insolvência emergencial para o enfrentamento da pandemia. Então, aí surgiu um projeto de lei, o projeto de lei 1397 de 2020. Ele foi aprovado na Câmara dos Deputados e esse projeto, então, ele seguiu diversos sistemas jurídicos avançados na matéria, como o da França, Estados Unidos, Alemanha, Portugal, Inglaterra, dentre outros países que adotaram medidas emergenciais. Esse projeto de lei ele seguiu para o Senado e aí surgiu a ideia de resgatar aquele projeto de reforma lá de 2005 e inserir nele dispositivos relativos à pandemia. Então, nesse contexto todo, surgiu a modificação da Lei 11.101. A Câmara, então, retornou à tramitação do PL 6.229, lá de 2005, aprovou rapidamente, encaminhou ao Senado. O Senado fez um julgamento bastante célere, porque a matéria havia sido bem debatida anteriormente, e aprovou e remeteu ao Executivo para sanção presidencial. Aí surgiu a Lei 14.112 e ela trouxe dispositivos que incorporaram ao nosso ordenamento a jurisprudência que já era vigente e também trouxe dispositivos fruto de inovação, então objetivando uma reestruturação econômica que trouxesse celeridade, especialmente por conta da questão da pandemia, né? Pessoal, por que isso tudo foi tão importante naquele momento? Olha, fato é que as empresas, elas são a mola propulsora do desenvolvimento econômico e social das nações. A empresa, o professor Fábio Ulloa Coelhas fala, né? A empresa, ela cumpre a função social ao gerar empregos, tributos, riqueza, ao contribuir para o desenvolvimento econômico, social e cultural da comunidade em que atua, de sua região ou do país, ao adotar práticas empresariais sustentáveis, né? Visando aí a proteção do meio ambiente, ao respeitar os direitos dos consumidores, desde que aí com estrita obediência às leis a que se encontra sujeito. Então, a empresa, ela tem uma função social muito importante. Então, pela importância da empresa na economia do país, verificou-se a necessidade de conferir um tratamento emergencial em razão da crise. Então, foram inseridos no nosso ordenamento instrumentos para o tratamento precoce e efetivo das sociedades empresárias, dando oportunidade à empresa. Pessoal, vocês lembram, né? A empresa é a atividade exercida pelo empresário.
A empresa é a atividade exercida. Esse sim, né? O empresário é o sujeito de direitos e obrigações. Né, o empresário que organiza de forma profissional os fatores de produção, capital, trabalho, insumo e tecnologia, né, com a finalidade, então, de produção ou circulação de bens e serviços. Então, o nosso ordenamento, então, ele incorporou eh, mecanismos, né, para o tratamento precoce e efetivo das sociedades empresárias. A ideia trazida pela nova sistemática é no sentido de que a empresa ou a atividade, né, ela precisa ser recuperada quando em crise. E a sociedade empresária, essa sim pode ser dissolvida. No sistema norte-americano, por exemplo, a falência ou a quebra da sociedade é a regra, seguida da recuperação da empresa. Já no sistema francês, é diferente. A regra é a utilização de mecanismos de prevenção às crises ou a liquidação com a reestruturação da empresa. O sistema atual, trazido aqui para o nosso ordenamento, ele traz o perfil normativo espelhado em sistemas europeus, possibilitando então a reestruturação empresarial preventiva, o que a gente chama de pré-insolvência. Então, se vocês pegarem a Lei 11.101, especialmente lá os artigos 20A, 20B, 20C, suspensão das execuções, nós vamos falar sobre o stay, negociação preventiva, pré-insolvência, medidas judiciais de urgência, medidas cautelares, para que seja, para que haja proteção do devedor, né, de execuções individuais e para que seja promovido então o fortalecimento da mínima intervenção judicial. A suspensão legal das execuções, que é o que a gente chama de stay, é apresentada então como uma medida necessária para neutralizar o descompasso econômico e financeiro das empresas em razão da pandemia. Olha, as medidas de distanciamento social, elas fizeram com que as atividades empresariais e as sociedades empresárias perdessem faturamento. Mas, ao mesmo tempo, as obrigações continuaram sendo exigíveis e devem ser cumpridas. Então, houve um descompasso por conta da pandemia. Existem diferenças importantes nesses mecanismos de pré-insolvência e de recuperação extrajudicial. E eu queria abordar isso rapidamente com vocês antes de nós darmos sequência, então, à nossa aula. Na pré-insolvência, verifica-se que a sociedade devedora, a sociedade em crise, mas que é viável, né? Ela tem direito a pedir recuperação extrajudicial e judicial, ela busca a reestruturação com base na mediação e conciliação, em uma câmara privada, ou no Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Cidadania, que nós chamamos de CEJUSC, né, do tribunal competente. Então, ela busca essa reestruturação com mediação e conciliação. Instaurado o procedimento, o devedor pode pedir ao judiciário, então uma medida cautelar, né, a concessão do stay, que é exatamente a suspensão das execuções em curso por 60 dias, que é um período suficiente para que possa existir uma negociação. Então, a concessão judicial do stay, ela confere esse incentivo ou estímulo para que os credores se coloquem à disposição do devedor para uma negociação. No caso da recuperação extrajudicial, é diferente, pessoal, é diferente. A recuperação extrajudicial, ela pressupõe a negociação. Já teve a negociação. Na recuperação judicial, já teve a negociação prévia. E tem que ter 1/3 dos acordos, para que o devedor possa ter, então, essa suspensão das execuções, e aí ele possa buscar acordos com os credores, com pelo menos metade dos credores, para que ele possa vincular a outra metade ao acordo. Então, o princípio do processo de insolvência da recuperação extrajudicial é o de aprovar um plano e impor parte desse plano aos credores. Essa lógica não existe na pré-insolvência. Na pré-insolvência, os acordos são individuais, de forma que o devedor não tenha necessidade e não possa impor acordos aos credores incidentes. O sistema de pré-insolvência, ele atua no momento anterior ao da crise, quando inexiste a necessidade do devedor impor aos credores dissidentes as negociações feitas com parte dos credores.
Então vejam que existem diferenças e que elas são diferenças importantes. Pessoal, na recuperação extrajudicial, há uma inversão dos atos em relação à pré-insolvência. Na recuperação extrajudicial, primeiro dá-se a negociação sem a proteção, sem a suspensão. E na sequência, há a obtenção do stay. Então, nós vimos que na pré-insolvência, isso acontece no momento antecedente. Primeiro eu consigo o stay e depois eu vou buscar a negociação. Pessoal, vamos parar por aí e na próxima aula gravada, nós vamos começar tratando então dos princípios do direito recuperacional e falimentar. Só aqui na Qualis Concursos. Até daqui a pouco, pessoal.